Oi, Brigitte Carvalho. Hoje a gente vai falar de algo que eu já falei no TikTok, que eu já falei no privado, que eu já falei muito, mas hoje a gente vai falar mais um pouquinho, tá? Nós vamos falar de divindades. E sinais de divindades, e coisas podem ser sinal, e coisas do gênero. Vamos lá. A gente sempre fala que o contato com as divindades é complicado e que você não deve tentar quando você é jovem, e eu quero dar uma explicação do porquê disso, tá bom? O culto a deuses é a prática mais antiga da humanidade, provavelmente, ou pelo menos uma das. A religião sempre permeou as comunidades e sociedades e tribos humanas, então, de certa maneira, você entrar em contato com Deus e pedir algo é algo ok. O ponto importante disso é que nós estamos falando de deuses que não são para o qual você não é batizado ou para o qual você não tem contato. Let's go. Por que não é tão perigoso você rezar para Jesus? Porque você é batizado, provavelmente. E porque você vive ou está imerso numa egrégora cristã. Tudo que você respira é virado para o cristianismo. Então é esperado que esses deuses tenham mais, que esse Deus tenha mais contato com o nosso mundo. Particularmente falando, é só você analisar na real isso, né? Quando você vai comprar uma vela, não tem uma vela para Deus ou vela para Jesus. Geralmente tem vela para santos ou anjos. Por quê? Porque o contato com esse tipo de entidades são muito mais fáceis. E a mesma coisa a gente tem que refletir para a bruxaria e para qualquer religião pagã. O contato com deuses não é simples. Ele é, sim, ritualístico, ele exige dedicação, ele exige muitos fatores que a gente vai falar daqui a pouco. Mas existem entidades que respondem com mais facilidade, e esse é o ponto. Nós estamos falando de deuses que não têm apego algum a você, que não têm nenhum senso de criação a você, porque muitos deuses não têm não existe uma cosmogônia, não existe uma explicação da criação do mundo, do universo e do homem através dos deuses em todos os mitos. Isso depende muito do que você está estudando. Então, boa parte dos deuses não tem relação alguma de afeto com você. Eles não se veem criadores da sua existência. Ponto importante. Ponto bem importante. Então, se você não estuda, se você não fala sobre ele, se você não enaltece a figura daquele panteão, as figuras daquele panteão, não existe motivo para uma divindade prestar atenção no que você está fazendo. Me desculpa, mas é verdade. Se não existe esse motivo, ela provavelmente não vai responder a sua primeira tentativa de chamado. A gente já vai falar sobre sinais, porque eu sei que você deve estar pensando, mas eu recebi sinais. A gente já vai falar sobre isso, tá bom? Então, é muito possível que uma entidade venha até você, ainda mais se você está fazendo um pedido, porque é uma moeda de troca e se você está pedindo algo, você vai dar algo em troca. E isso é algo que é bom para muitas entidades. Então, você está abrindo a porta para basicamente qualquer ser. Quando você acende a vela e faz um processo de oferenda, você está tentando diminuir a espessura do contato entre a nossa realidade e o outro mundo para entrar em contato com algo. E daí qualquer entidade pode vir, e é exatamente por isso que é algo complicado quando a gente fala de deuses antigos. Porque eles não têm o mesmo senso que que o Deus cristão. Por Deus cristão você é batizado, provavelmente você vive numa sociedade onde ele é cultuado em todos os cantos. É literalmente esperado no social que ele venha até você. Ou que algum anjo venha até você, um santo, alguma entidade positiva venha até você. Porque o culto e a força dos deuses é baseada no culto, é baseada na sociedade. Eles emergem a partir da sociedade. Então, você tem que considerar esse fator. Se você vive numa sociedade cristã, o teu contato com Deus cristão vai ser muito mais fácil do que com outros deuses. Então, o processo de contato com deuses antigos é mais complicado, sim. Beleza? Tendo isso em vista, que o contato com eles é complicado e que não vai ser a coisa mais simples de se fazer e que você provavelmente vai ter que seguir algumas recomendações gerais, a gente vai falar sobre esse outro ponto que todo mundo fala, que são os sinais. Vamos lá. Sinais são acontecimentos fora do normal, fora do ordinário. Isso é um exemplo que eu dei em um grupo essa semana. Se você vive numa região onde tem muitas plantas e principalmente flores e você está vendo borboletas, isso não significa nada, a não ser que a sua região é rica em borboletas, o que é muito bom, porque borboletas são ótimos polinizadores. Mas não é um sinal, porque aquilo pertence ao seu dia a dia. Se você mora numa fazenda e você tem animais de corte, ou
você tem um contato bem intenso com... Você vive perto de, não reservas naturais, mas regiões realmente com florestinhas, você encontrar com carcaças de animais, ou crânios de animais, ou partes de animais, não vai ser algo fora do normal, porque você está num lugar propício para tal. Então, isso não são sinais. Se você passa o dia inteiro falando sobre a temática, falando de bruxaria, assistindo vídeos onde as pessoas lidam com aquelas divindades e tudo mais, você obviamente vai sonhar com aquela divindade, porque você está estimulando o seu cérebro para uma mesma imagem e ele vai reproduzir isso no teu período de sono. Isso não significa que é um sinal, beleza? Então, um sinal é algo completamente fora do normal. E eu vou dar de novo exemplo meu, porque eu até me arrependi de ter postado o vídeo das Morrigan, porque eu recebi muita mensagem de falando: ah, eu sempre acho crânios, ah, eu sempre acho carcaça, ah, eu sempre acho isso. E não entenderam qual o contexto e por que aquilo realmente foi algo estranho, foi algo completamente fora da minha normalidade. Então eu vou explicar isso um pouco mais a fundo, usando dois sinais, um emocional e o outro físico, beleza? Eu moro numa capital, eu moro numa cidade grande, até tem um pouco de mato, mas é uma cidade, eu não moro na fazenda, beleza? Eu achei um crânio de gato fincado numa estaca no meio do terminal. E ninguém olhou pro crânio. Ninguém sabia nem o que era aquilo, não estavam nem prestando atenção. Eu reconheci ele de longe e estava alto. Eu nunca tive anatomia animal. Eu sabia o que era e eu peguei e levei. Qual as chances de aparecer um crânio de gato enfincado numa estaca no meio de um terminal de ônibus? Entendeu? Eu sempre fui a filha calma. Eu sempre fui a pessoa mais pacífica. Na minha família me chamam de centrão, porque sempre que tem conflito eu tento mediar. Eu sou uma pessoa bem paz e amor. Ano passado eu decidi começar a jogar futebol americano, que é um esporte violento. Eu não sou uma esportista, eu nunca pratiquei esporte daquela maneira, porque é competitivo, a gente participa de competições. Eu era o tipo de pessoa que não dava cambalhota na cama com medo de se machucar. E daí eu entrei num esporte extremamente agressivo. Antes de eu praticar isso, eu fazia yoga em casa, sem instrução específica. Gente, é uma mudança drástica de comportamento, é algo completamente aleatório. Eu não sabia o que futebol americano era até eu entrar. Tipo, foi um assim, ó, entre. E eu entrei. E tô lá até hoje e amo. Mas esses são o tipo de coisa que você pode interpretar como um sinal. E o que esse sinal significa? Simplesmente, às vezes, você só tá querendo atrair pro teu panteão. Mas também, entenda. E esse é outro ponto também, que as pessoas não gostam de ouvir. Mas, gente, é verdade, tá? A gente tem que tratar esse assunto como ele é. Algo extremamente sério. A gente não tá falando de um espíritozinho abraçar você e falar que é você da sua família. A gente tá falando de uma porra de um Deus. Um ser divino de milhares de anos. Você tem que colocar a mãozinha na consciência e pensar: por que isso estaria acontecendo comigo? O que posso oferecer? Alguma coisa tem, tá bom? Então, por favor, vejam isso da maneira respeitosa, da maneira que ela é. Não vejam isso como uma brincadeira, porque isso não é uma brincadeira. A gente tá falando sério aqui, tá? Obrigada. Tudo bem. O que esses sinais significam? Às vezes eles querem que você idolatre eles individualmente. Só que por que isso pode estar acontecendo? Eles tem que existir um atrativo, tem que existir algo em você que chame atenção. Eu tenho certeza que Morrigan só entrou só mandou sinais pra mim porque eu já idolatro o Panteão Celta apenas. Você já tem contato específico com apenas um panteão e mais nenhum outro, facilita para os outros deuses olhar e falar: ah, eu também quero ser idolatrado de maneira individual. Então você tem que, por favor, põe a mão na consciência e pense sobre isso. Por que isso estaria acontecendo comigo? Desculpa dizer, mas eu acho extremamente improvável que um deus queira orientar e chamar de, entre muitas aspas, filho, alguém que não sabe lançar um círculo de proteção. Porque se você não sabe lançar um círculo de proteção, provavelmente uma entidade aleatória que entrou. E existem várias maneiras de lançar um círculo, tá? Se você não tem controle com a sua própria energia, como você vai perceber se é uma energia divina ou qualquer outra energia?
É por isso que quando eu falo que se você é muito jovem na prática, provavelmente você não receberá sinais. O que te impede de fazer cultos isolados? Não. Só entenda o que isso é, entendeu? Tipo, eu sei que a internet e o mundo bruxesco virtual é recheado de pessoas que praticam religiosamente. Eu sou uma dessas pessoas, eu não posso criticar. Você escolher idolatrar um Deus, você tem que ir de encontro com as coisas que ele acredita também, senão você só tá fazendo de bonito. Sim, são verdades difíceis de ouvir. São verdades difíceis de engolir. Eu tô ligada. Mas a gente tá falando de um caminho espiritual, cara. Você não escolhe uma religião jogando um dado. Você não escolhe a religião com base em um sonho. Você não escolhe uma religião com base de acontecimentos completamente ordinários da sua vida. Você escolhe a partir de coisas que são relevantes, ou no mínimo por interesse. E o seu interesse tem que ter o estudo, ok? Então, resumindo o que eu falei até agora, a prática de contato religioso com deuses é realmente muito antiga, mas você tem que ter cuidados, sim, mesmo que você não queira entrar em contato. Sinais não são coisas ordinárias, sinais são coisas que destacam os olhos, sinais são coisas estranhas que não aconteciam com você até aquele presente momento. E para um Deus entrar em contato com você diretamente, ele provavelmente está vendo algo em você e provavelmente vai com base nos seus interesses. O que facilita se você idolatra apenas um panteão. Tá. O que eu quero dizer é que você tem que ser responsável na escolha da sua fé. Ou na escolha de não ter fé nenhuma, porque isso não é nada obrigatório para bruxaria. Isso não é obrigatório. Você pode não ter religião nenhuma e praticar mesmo assim. É sério. Então eu só digo, sejam responsáveis com o que vocês querem trazer para a vida de vocês. Saibam o que vocês estão fazendo, estudem de verdade, não fiquem achando pretexto para as coisas. Quando for para acontecer, vai acontecer. E se não tá acontecendo ainda, é porque você não tá pronto. É porque você não tá pronto. Ainda assim, quer prestar uma oferenda, fazer uma oração e você tá com medo de dar uma merda, purifica o seu quarto, levanta um círculo, levanta alguma barreira de proteção que não permita a entrada de nada além do que você está chamando. Se for usar uma vela, desenhe nessa vela, escreve um nome na vela, coloca simbologias na vela, tipo, faça com que aquilo seja uma invocação sutil para que seja bem direcionado e você sabe com quem que você está se comunicando. E só quero realmente que as pessoas vejam isso com mais respeito, porque para mim essa ânsia em sair fazendo as coisas e achar um negócio aqui no outro é desrespeitoso, porque você não tá entendendo com o que você está querendo lidar, sabe? Isso é assunto e prática de gente grande. É coisa de gente grande mesmo. Eu suspeito que eu já tive contato com o Panteão Celta desde que eu tenho 16 anos. Que provavelmente eu já fui inspirada desde os 16 anos. E eu demorei muito tempo pra entrar nessa prática. Eu não tô falando que eu fiz do jeito certo. Eu tô falando que eu fiz do jeito que foi seguro. E existe mil maneiras de fazer isso. E vão existir pessoas que vão olhar pra você e falar: ah, não, tá tudo bem. Mas eu não vou ser uma dessas pessoas, porque eu não quero que ninguém faça porcaria. Eu não quero que ninguém tenha experiências negativas. Eu quero que vocês aproveitem isso da melhor maneira possível. E literalmente sigam num caminho de vocês de maneira segura e saudável. Entendam, idolatrar deuses é igual a religiosidade. Você não pode separar esses dois pontos. Você não pode. É uma prática religiosa, envolve dedicação, envolve oração, envolve uma porrada de coisa. Então, vejam isso como isso realmente é. Acalmem na alma de vocês, sigam no caminho de vocês, façam suas meditações. Tem coisas muito mais complicadas no meio do caminho até chegar nisso. Não queiram pular etapas. Não pulem as etapas. Talvez vocês se arrependam mais pra frente. Não cometam os erros que outras pessoas cometeram. E é isso. Desculpa a temática meio bruta e eu ser meio. É porque eu já respondi isso tantas vezes. Enfim, tchau.